E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou reagir aqui à coletiva do senhor Renato Paiva após o jogo entre Corinthians e Bahia, 0-0, resultado péssimo para o Tricolor. Bahia perde 2 pontos dentro de casa, mais uma partida sem vencer, 16 jogos, um triunfo apenas. O Bahia tem mais de um mês que não vence uma partida, e foi essas palavras que o senhor Renato Paiva falou na coletiva do jogo de ontem. Hoje já estamos domingo e temos ainda a 16ª rodada com muitos jogos que interessam o Tricolor, mas vamos falar deste jogo em especial. Boa noite. Independente da vontade com a qual cada um tenha vindo para o jogo, o que vimos foi um Bahia diferente de quase tudo que a gente viu no Brasileiro. O Bahia que conseguiu marcar desde lá de cima até embaixo. Um Bahia que o único momento em que falhou defensivamente foi impedimento, no lance do Gil, que saiu gol. E um Bahia que criou diversas oportunidades. E aí hoje é mais do que pertinente dizer que o detalhe acabou não dando ao Bahia o resultado positivo, que o time correspondeu àquilo que você planejou durante a semana e faltou a calma ou o apuro na finalização. É essa a sua análise também? Em um dia que poderia ser perfeito? Boa noite, Bruno. É tal e qual isso. Acho que fizemos um grande jogo, na minha opinião. A primeira parte, então, é brutal da nossa parte. Não vulgarizámos, no bom sentido, o Corinthians, porque é uma boa equipa e tem jogadores de hierarquia importante e um treinador, obviamente. Praticamente não tiveram bola, assim que tinham bola perdiam. A equipa bem posicionada no campo, uma semana inteira de trabalho. Eu acho que só discordo um bocadinho da tua análise, porque acho que nós tivemos mais momentos durante o Brasileiro também, se calhar não tão consistentes durante os 90 minutos, mas tivemos momentos muito positivos. Certo, correto. E pronto, e depois é não só na finalização, mas às vezes o último passo. Lembro-me uma jogada aqui em que o Ademir vai meter a bola na ruptura do Cauli, e o Cauli ameaça a ruptura, não faz, e o Ademir vai para dentro e a bola ficou para a defesa, enfim. Mas é um detalhe, de facto. É um jogo muito bem conseguido da nossa parte, em que temos N finalizações, em que o adversário tem poucas ou nenhumas, em que o golo é um acerto defensivo da nossa parte, não é um erro, porque é um impedimento e nós trabalhamos isso. Não posso dizer mais nada a não ser valorizar o trabalho dos jogadores e continuarmos nesta linha de defender melhor, mais juntos, mais à frente. É um passo que nós queríamos dar, mas que às vezes nos custava porque uma linha subia e outra não subia. Nós trabalhávamos isso, mas também tínhamos pouco tempo de trabalho durante a semana. Um bocadinho isso. É um jogo muito compacto, muito consistente da nossa parte. Outra vez fica a pena de não somarmos os 3 pontos. A questão de mudança do Bahia, né, que tem praticamente mudado da água para o vinho, de um jogo para o outro. Fala até que é diferente em relação a tudo que já o Bahia apresentou no campeonato. Mas se a gente for pegar o recorte só dos últimos 2 jogos do Atlético Paranaense e desse jogo contra o Corinthians, realmente o Bahia mudou pra caramba. E qual foi a alteração que o Bahia fez no time? Qual foi a mudança grande que o Bahia fez no time? Será que não é mais falta de vontade desses atletas? Porque o Bahia praticamente só teve uma alteração, que foi o Gilberto, que estreou no Bahia, na lateral direita, no lugar do Cicinho. Tivemos o lateral esquerdo, dessa vez começando com o Matheus Bahia, e o meio do campo com o Tassiano, o Cauli, o Mata-Baba do Everaldo no ataque, mais o Ademir, que ambos não apresentaram uma boa performance. E eu acho que o que fez diferença mesmo para que o Bahia apresentasse esse futebol do início ao fim propositivo foi a questão do adversário, o adversário que vem para cá com a linha de 3 zagueiros. Eu acho que isso também prejudicou um pouco o Bahia, porque o Corinthians estava interessado mais em defender do que atacar. Praticamente tinha o Murilo, o Gil e o Mendes ali no esquema 3-4-3, né, que você pode dizer que é um 3-4-2-1 com o Yuri Alberto isolado lá na frente. Já o Bahia no esquema de 4-4-2, ou, como muitos preferem, um esquema de 4-3-1-2, já que o Cauli ele fica mais um pouco afastado dos 2 zagueiros, dos 2 volantes, né, o Acevedo e o Rezende, que eu acredito que o Acevedo ficou muito abaixo, ficou devendo muito em relação ao que ele já apresentou. Mas vamos continuar com a coletiva do Mister. Renato, boa noite.
mas um jogo em que o Bahia apresenta uma imposição ofensiva. Foram 18 finalizações, mas dessas 18, uma apenas foi do Everaldo, que é o centroavante, a sua referência. A bola desviou no Murilo, acabou saindo, inclusive foi uma boa chance criada por ele. Mas se a gente observar as 18 finalizações, boa parte delas aparecem ali dos jogadores do meio, como o Tassiano, o Cauli também. E não é a primeira vez que isso acontece. O Everaldo às vezes sai sem uma finalização ao gol, uma finalização ao lado, enfim. Ele, em algumas partidas ele apresenta pouca presença. Por que isso tem acontecido? É um ponto a corrigir? Você concorda com isso? O que falta para melhorar nesse sentido? Que hoje jogar contra 3 zagueiros não é fácil, em especial na primeira parte, e ele tem que trabalhar ali um bocadinho com os 3 zagueiros, porque depois eu quero o Cauli e o Tassiano ali entre linhas para ver se conseguimos atrair os zagueiros de fora e ganharmos alguns passos, seja nas costas, ou então fixá-los e poder jogar entre linhas com outros jogadores. O Everaldo já fez muitos gols na nossa equipa, eu quero uma equipa que crie diferente, que seja algumas vezes de cruzamento, outras vezes seja de ruptura, outras vezes seja de algo que hoje não fizemos, em especial na segunda parte, porque quando os adversários sentem o nosso jogo interior, baixam e fecham-se, e nós hoje temos momentos, lembro-me, 2 do Cauli e 1 do Iago, em que nós temos que rematar a baliza de fora da área. E nós queremos entrar com a bola quase por dentro da baliza, para dentro do golo, e isso não são propriamente instruções minhas, é também o nível e a qualidade, a intuição de jogo que os jogadores têm, o Cauli e o Tassiano, que se procuram tabelas, o Iago, é o ADN deles, é o perfil deles, mas acho que nos falta um bocadinho mais também isso, rematar de longe, em especial quando os adversários se afundam. Não... Fico com a diversidade de finalizações, às vezes os grandes avançados também não precisam de muitas finalizações para fazer golo. Não vou criticar o Everaldo porque trabalhou muito. Olha, o Renato Paiva aí aliviando o lado do Everaldo, né? Defendendo praticamente o Everaldo, passando a mão na cabeça do Everaldo. Acho que não existe defesa para Everaldo. O repórter provocou aí o Renato Paiva exatamente essa deficiência do nosso ataque de não ser um ataque eficiente. Praticamente só os jogadores do meio de campo é que tentam o gol, é que buscam o gol, é que fazem gols, e o nosso ataque, o nosso centroavante deixa muito a desejar. O Cauli foi o primeiro a tentar, nos 5 minutos de jogo, deu 2 chutes, todos os 2 para fora. O Tassiano também teve uma grande chance. O Tassiano foi que ficou mais próximo de fazer o gol. Até o Gilberto teve chance, chutou pelo menos 2 vezes, uma muito fraca, uma um pouquinho melhor. E Ademir e Everaldo deixou muito a desejar. E o Everaldo, esse chute que o repórter fala, foi no segundo tempo, praticamente no segundo tempo, que ele deu um chute a gol que foi com mais perigo, mas raspou no atacante, no jogador do Corinthians e foi para fora. Acho que a defesa do Renato Paiva em relação ao Everaldo não é pertinente, não cabe essa defesa, e a gente vai para mais uma partida contra o São Paulo sem o centroavante. Sem centroavante titular e sem centroavante reserva, porque o Mingote também não é lá essas coisas. E ele fala, o Renato Paiva, sobre essa característica do Bahia não chutar de fora da área. Eu acho que isso é um problema grave. Ele fala que não é recomendação dele, mas, sinceramente, deveria ser recomendação dele chutar de fora da área, porque os jogadores do Bahia têm a característica de sempre tentar infiltrar, e isso nunca vai acontecer, principalmente num esquema com 3 zagueiros que o Corinthians trouxe para esse jogo. Tem que ter o chute, né? Testar o goleiro para ver se ele está no bom dia. Vamos continuar aqui com a coletiva. Toda a sua comissão técnica veio da Europa. E o que me preocupa hoje no Bahia são as contusões. Não tem algum problema de preparação física para tanta contusão no Bahia assim? O Ademir hoje saiu puxando a coxa, levando a mão na coxa, na parte posterior. Cãibra, sim. Não está lesionado. Se ele tivesse lesionado, não fazia aquele sprint no fim, né? 40 minutos ele levou a mão lá e ficou apertando. Sim. Então, não tem alguma coisa para ser revista nessa preparação física com tantas contusões em 6 meses? Então tínhamos que... Eu percebo a sua pergunta. Então temos que ir a todo o futebol brasileiro ver o que é que se passa, porque está tudo cheio de lesões também. O que eu sinto é Gilberto, Cãibra, mas o Gilberto não fazia um jogo, o último trabalho desde dia 27 de maio. Tem 2 semanas de trabalho e nós lançámos-no, e o pacto com o Gilberto era ou eu ver ou ele informar-me. Cãibra, ponto. O Ademir foi Cãibra também, não foi lesão,
Eu não acho que seja por aí, quer dizer, nós temos um número de lesão igual a que muitas outras equipas têm, são lesões musculares por excesso de utilização, foi com o Jacaré, foi com o Biel, porque lá está, eu aqui sentado, toda a gente caiu em cima porque eu fazia rodízios. Quando eu deixei de fazer, e eu disse, cuidado, porque os rodízios com 44 jogos feitos em 6 meses ou em 7 meses, pode dar problemas, e não é só o número de jogos, é o espaço. Repare, nós tivemos 6 jogos em 2 semanas, com 3 viagens longas na última semana. Portanto, isto não há milagres. Os jogadores não são de borracha, são humanos. Portanto, o Biel e o Jacaré eram dos jogadores com mais minutos. Lesão. E a única coisa que eu lhe posso dizer, na Europa não há assim um número tão grande de lesões. Mas na Europa também não há este calendário. Eu não queria ser repetitivo, mas vou-lhe voltar a dizer. Nós hoje estamos com 44 jogos, em 7 meses. O Campeonato Português tem 34 jornadas em 11 meses. Então quem é que está bem? Mas eu estou cá porque quero estar, eu não me estou a queixar, atenção, não me digo assim, então, mas estás no Brasil, exatamente, tenho que me adaptar ao Brasil, mas também tenho que perceber que os jogadores têm uma condição física e que essa condição física também tem limites e também se desgasta, portanto, competir. E as viagens, a gente vai de Lisboa a Paris em 2 horas, a gente aqui vai a Belo Horizonte em 3 e em 4, quer dizer, as distâncias são muito largas também, é a realidade que temos, nós não estamos sentados de braços cruzados à espera, estamos a analisar, estamos também a perceber esta realidade, mas de facto a realidade é, se tu utilizas os mesmos jogadores sucessivamente, corres o risco de lesionar, e isso não é um problema do Bahia, é um problema do futebol brasileiro. Excelente pergunta do repórter, eu também já tinha levantado essa dúvida aqui no canal, porque não é possível a gente ter tantas lesões e em sequências e em pouco espaço de tempo com atletas de todas as posições, atletas da zaga, atletas do gol, atletas da lateral, atleta do meio de campo, atleta de tudo quanto é lugar. A gente tem atleta lesionado, tem um departamento de médico totalmente lotado de jogadores e, sinceramente, eu também concordo com o repórter de que tem alguma coisa errada nessa preparação física, porque não é normal. O senhor Renato Paiva, ele sai pela tangente dizendo que é um problema do futebol, do calendário, muitos jogos, no futebol europeu não tem tantos jogos assim, isso é verdade, mas eu não acho que isso é uma coisa comum com todos os outros times, não. O Bahia, de fato, é um time que lesiona muito e também eu tenho essa minha suspeita de que tem algo errado nessa preparação física do Bahia. Vamos continuar aqui com o coletivo. Boa noite, Paiva. Boa noite. Eu já percebi que em alguns jogos você não utiliza todas as substituições. E um jogador que eu vejo que praticamente não tem entrado, Arthur Salles. Qual a situação desse atleta? É um jogador que você entende que não está encaixado no perfil de determinados jogos para que possa entrar por aí? É um bocadinho isso. É um bocadinho também o fruto daquilo que é o trabalho durante a semana. Portanto, eu tenho que fazer escolhas e eu sinto que o jogo vai-me dando indicadores. E, portanto, se eu sinto que neste momento os indicadores que eu tenho são, por exemplo, o Arthur Salles poderia entrar para o lugar do Ademir, mas o Ademir estava-me a dar o que eu queria, porque é que eu vou mexer? Às vezes a gente temos que fazer 5 substituições. Não temos que substituir quem não está bem técnica ou taticamente ou quem não está bem fisicamente, só isto. Você vê que nessa parte aqui ele expõe totalmente o Arthur Salles, né? Ele deixa bem claro que não está utilizando o Arthur Salles por questões técnicas, né? Por performance no treino. Ele percebe no treino que o Arthur Salles não está no nível que ele precisa para utilizá-lo durante o jogo. Isso é um absurdo, porque o Arthur Salles está aí há uma vida e não consegue melhorar. Eu acho que é momento de também liberar ele e deixar espaço para que outro venha, porque se ele não está sendo útil, para que mantê-lo no elenco? Outra coisa é a questão das substituições. Por mais que o Bahia tenha um banco limitado, onde você não vê soluções no banco, durante o jogo estava muito claro que o Acevedo não estava bem, o Acevedo não estava no nível bom, e nós tínhamos o Iago Felipe ali que poderia ser utilizado, e ele preferiu tirar o Rezende. Não sei se o Rezende também cansou e pediu para sair, porque o Rezende esteve fora do último jogo por questões também físicas, mas eu vi que ele demorou demais para colocar o Iago Felipe no campo. O Iago Felipe até não contribui tanto assim, porque o Bahia, apesar de estar com um volume muito grande de bola, mas era aquele time arame liso, que cercava e não furava nada, mas claramente o Acevedo não estava bem e poderia ter saído até no intervalo, porque desde o primeiro tempo que ele não estava bem. Vamos continuar aqui com a coletiva. Torcida no CT, hoje faixa no estádio. Como é dar continuidade no trabalho quando a maior parte da torcida hoje pede a tua saída? A torcida é soberana, todas as torcidas são soberanas. Eu já disse aqui várias vezes, embora algumas pessoas
não queiram entender e queiram desvirtuar aquilo que eu digo, vou voltar a repetir aqui uma coisa que eu já disse várias vezes. Eu tive uma reunião com o Bamor, com a torcida no CT, é público. Eles, de facto, falaram comigo sobre algumas falas que eu disse. Uma delas foi dizer quem manda é o City e parece desvalorizar a torcida. Numa entrevista à GE Globo, correto? Pronto. E eu disse-lhes, é pena que vocês só tenham visto um bocadinho da entrevista ou só tenham visto um título. Porque nessa entrevista, e está aí a Gabriel que ouviu a entrevista, fez parte da entrevista, eu disse, nessa entrevista, que a torcida terá sempre direito à opinião. Sempre. E eu disse, quem avalia o meu trabalho é o Grupo City, porque são as pessoas que estão no dia a dia a ver os meus treinos, o meu planeamento, a forma como eu faço gestão dos jogadores, etc, etc. Isto não implica que a torcida não tenha opinião em relação ao meu trabalho. E depois disseram que eu faltei ao respeito à torcida. E eu disse-lhes assim, e vou dizer em público, em todas as coletivas que eu tive o microfone à frente, depois de um jogo do Bahia, em todas, ou em 95% das intervenções que eu tive, eu valorizei a torcida do Bahia. E desafiei as pessoas da Bamor a dizer, por favor, tragam-me um vídeo em que eu critique a torcida. Tragam-me um em que eu diga mal da torcida, em que eu desvalorize a torcida. Digam-me um. Tragam-me, apresentem-me e eu reconheço. Não há. A única coisa que eu disse em relação à torcida foi, por favor, se vocês amam o emblema do Bahia, amam este clube, querem o bem deste clube, por favor, durante os jogos, não assobiem os jogadores. Não xinguem os jogadores, porque isso não ajuda. Se vocês querem o bem da equipa e querem que a equipa ganhe, empurrem os jogadores, ajudem os jogadores e venham para cima de mim. Insultem-me, peçam a minha saída, o que entendam, mas concentrem a parte negativa em mim e deixem os jogadores, enquanto jogam, disse isto várias vezes, não xinguem, apoiem como eles tão bem sabem fazer, das melhores torcidas do Brasil, se não a melhor. Não é a quantidade, é a qualidade. O que eles fazem aqui, o Pepa veio aqui jogar com o Cruzeiro, que é muito meu amigo, e disse-me, isto é impressionante. Mas eu não estou a dizer nada de novo, não é preciso o Renato sentar-se aqui para dizer que a torcida ainda estava eu noutros lados e já me identificava com o que a torcida faz aqui de positivo. E é isso que eu quero. No intervalo, a bola para de rolar, no intervalo, no final do jogo, manifestem-se. Para os jogadores, se quiserem. Mas durante o jogo comigo. Comigo. Mas deixem os jogadores jogar, porque senão eles fazem golos e senão eles que os evitam. E repito, vão buscar uma coletiva onde eu ataque ou falto ao respeito declaradamente à torcida do Bahia. Porque aquilo foi uma interpretação. Aquilo não foi, não, ele disse mal da torcida. Não, interpretaram que eu, ao dizer quem avalia o meu trabalho é o Grupo City, porque é o meu patrão. Mas eu disse que a torcida tinha direito à opinião, e repito. E, portanto, a torcida, como nós não ganhamos, tem direito a manifestações, tem direito à opinião, tem direito a pedir que o treinador saia, tem direito à opinião. E eu tenho que aceitar como aceito. Só não aceito são os insultos. Mas isso não é só a mim, é aos jogadores. Eu acho que a torcida não tem... Ninguém tem o direito de insultar. Se tu me dizes uma coisa em relação a mim, eu não tenho o direito de insultar. Eles podem pedir a minha saída sem ter que insultar, mas se insultarem, tudo bem. Faz parte, infelizmente, hoje em dia a sociedade está assim. E não sou eu que a vou mudar. Agora, nunca faltei ao respeito à torcida do Bahia. Declaradamente. E, portanto, se alguém encontrar um vídeo, uma fala em que eu falto e não valorizo a torcida do Bahia, digam. Essa questão da torcida pedir a saída, ele até fala que Bahia, você pode solicitar a saída do treinador sem precisar insultá-lo. E um fato que aconteceu hoje, ele não comentou, até esperava que ele ia comentar sobre ontem, né? No caso, hoje é um domingo, ontem, na saída do jogo, né? Eles indo para o vestiário e jogaram um copo nele, dá para ver até num vídeo que foi muito rápido, poderia ter atingido o senhor Renato Paiva. Eu acho que essa falta de respeito é de todas as torcidas, não é torcida do Bahia, não é só de torcida organizada, é torcida normal também, torcida comum. As pessoas realmente estão assim, estão com os nervos à flor da pele e acham que pode simplesmente agredir a pessoa fisicamente, agredir, não basta só agredir verbalmente, como ficam xingando no estádio, e isso é normal, eu também faço isso, eu também xingo. Agora, jogar objetos numa outra pessoa, tentá-lo atingir de alguma forma com seja lá um copo que seja, isso aí, sinceramente, eu desaprovo total. Acho que isso é coisa de gente covarde, coisa de gente babaca. Se você quiser sair na mão com o cara, faça que nem o Whindersson Nunes, chame para um ringue e vá brigar. Agora ficar dentro do estádio jogando coisa nos outros, depois se escondendo e depois correndo, isso é coisa de gente otária, covarde. Mas vamos para a coletiva.
A gente sabe que jornalista a gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes, para passar uma pergunta que o torcedor quer fazer, né? Mas a gente também não pode deixar de falar aquilo que o torcedor quer ouvir, né? E na última coletiva que o senhor deu, depois do último jogo, o senhor falou que o problema não é você e que o problema não são os seus jogadores. Então o torcedor do Bahia quer saber qual é o problema, porque o Bahia não consegue vencer os jogos. Mas eu disse o problema não era eu, não falei nos jogadores. O jogador... Hã? Pois. Meteu essa ao vivo. Viu o jogo hoje? Acha que o problema é do treinador? Já houve mais jogos, que eu disse ao Baraúna, já houve mais jogos nesta linha, quer em casa, quer fora. Acha que o problema é do treinador? O problema é que, volto a dizer, foi ele que disse detalhes, em que nós finalizamos, não fazemos golo, e às vezes um jogador falha um remate, mete a bola no pé do adversário, falha um alívio, mete a bola no pé do adversário, e é golo, falar da questão do Cicinho, ou numa bola parada, ou no lance com o Grêmio, em que há um cruzamento e o Rian vai tirar a bola e o Marcos com a luva mete a bola no pé do adversário. Claro, são jogadas, é futebol, obviamente que sim, mas nós temos que ser muito mais incisivos na finalização e obviamente melhorar a questão defensiva. Agora, o professor Vanderlei disse-me, Renato, equipa super organizada, não tivemos espaços para jogar, parabéns pelo trabalho. Quando eu achar que a equipa não joga, porque a equipa, é verdade, se me disser, é irregular às vezes, faz um mau jogo, depois faz outro bom jogo, pode ser que sim, é verdade. E nós temos que corrigir isso. Nós fizemos um grande jogo com o Grêmio para a Copa lá e depois fizemos um mau jogo com o Atlético Paranaense. É estas coisas, mas os adversários também mudam, né? Os adversários também mudam e nós temos que corrigir esta irregularidade. Isso sim. Agora, eu seria o primeiro, se fôssemos sempre goleados, se jogássemos sempre mal, se a equipa não tivesse ordem, lógica, organização, eu seria o primeiro. Eu não estou no futebol há 10 dias. Eu não estou no futebol há 10 dias, embora as pessoas pensem que sim, não estou. Eu tenho 23 anos nesta profissão. Há muitos com meninos. Sim, se calhar. Muitos meninos, Rubem Dias, Bernardo Silva, Cancelo, muitos meninos, Renato Sanches, muitos meninos, Gonçalo Ramos, muitos. Sim. Mas depois cheguei a um patamar de Benfica B, futebol profissional, depois Independente, depois Leão e agora Bahia. É muito tempo de trabalho. São muitas horas de trabalho. Portanto, é continuar a trabalhar e dizer, no dia em que a equipa, os jogadores não estão... Acha que depois desta exibição que os jogadores não estão com o treinador? Acha? Não, diz-se um monte de coisas, peço imensa desculpa. Quando a equipa deixar de jogar, não jogar, for desorganizada, perder, porque a equipa não ganha. Sim, mas também tem empatado. Não é o que a gente quer. Mas parece que quando diz a equipa não ganha, parece que a equipa perde sempre. A equipa não perde sempre. No caso de hoje, fica esta sensação. Eu lembro do jogo com o Botafogo aqui, líder inquestionável do Brasileirão. A exibição que nós fizemos aqui. Pronto, mas a qualidade individual do Botafogo, fez um gol em que o adversário, acho que foi o Fábio, fez uma jogada individual e faz um gol, e depois o Tchetché faz um remate fora da área. Questões coletivas também, obviamente, da nossa parte, claro. Nós temos que continuar a trabalhar para as eliminar. Agora, não me digam que o Bahia joga sempre mal. Não, o Bahia joga mais vezes bem do que mal. Podem não ganhar. Uma coisa é certa, Rasta, a gente perdeu uma grande chance de vencer um adversário direto na briga pelo rebaixamento, e se o Grupo City não reforçar esse time, a gente não vai sair desse buraco nunca. Bora Bahia, bora Barruts. Beloso, fui.